Bom, então, prosseguindo no estudo do Apocalipse, estamos agora no capítulo 3, vamos estudar a igreja de Sardes. No nosso livro, a página 96. Pois bem, o texto que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Lembrando, estamos fazendo a leitura do texto e vamos comentando. O versículo 1 então diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Bom, então vamos, a primeira coisa, falar sobre a era da igreja de Sardes, já que é uma interpretação da Assembleia de Deus, apesar que alguns discordam, mas eu concordo que faz sentido essa interpretação histórica da era da igreja. E é interessante que exatamente a igreja de Sardes, ela é citada pelos intérpretes que discordam como a parte que eles falam sim que seria a mais frágil dessa teoria. Dizer que a igreja de Sardes é a igreja da Reforma Protestante. E qual a justificativa deles? Eles dizem, porque tudo que a igreja protestante não pode é ser chamado de uma igreja que tem nome de que vive e está morta, porque ela recuperou a igreja de Deus que estava no paganismo. É isso que eles dizem. Só que essa é uma interpretação errada. Eles falam isso olhando para a história e acreditando que a igreja católica é a igreja de Jesus. Tá bom? Mas, e aí os protestantes estariam recuperando a igreja de Jesus. Isso está muito errado porque, na verdade, estão dizendo também que a igreja de Jesus estava praticando paganismo. E isso também não é aceitável, né? Isso não é possível. E olhando para a verdade da história e observando que, na verdade, a igreja católica ela é a Babilônia apocalíptica, o que são as igrejas protestantes? Elas são as filhas de Jezabel profetizado na carta a Tiatira. Então elas são filhas da igreja católica. Elas não são igrejas cristãs de verdade. Tá ok? Então, combina. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Começa pelo batismo, porque todas as igrejas protestantes mantiveram o batismo de recém-nascido. E isso é importante para vocês explicarem na história, né? Porque os protestantes e os católicos, eles dizem que nós que batizamos adultos, só batizamos adultos, que nós somos igrejas que surgiram agora na história. Que antes existia a igreja católica, ela era a única igreja, e depois dela saíram as igrejas protestantes, e nós seríamos os últimos desses protestantes que teria surgido no século XX. Mas isso não é verdade, não. Isso não é verdade, não. A verdade da história é que sempre existiram igrejas como a Assembleia de Deus, sempre existiram igrejas que só batizavam adultos. E isso está mais do que provado na história. Então, essa descrição de uma igreja que tem nome de que vive, está morta, combina muito bem com as igrejas protestantes. Combina muito bem com Lutero. Lutero, no momento que ele faz a reforma, ele lá nas suas 95 teses, ele defende o purgatório. Então, o que a igreja vai fazer hoje? Vai celebrar as 95 teses? Lá está a defesa do purgatório. Porque Lutero, ele praticava essa religião. Ele era um sacerdote, daquele que faz invocação a esse tipo de religião. Então, ele não pode ser um cristão. Tá ok? Bom, aí no livro eu coloquei, e também aí na primeira página do nosso arquivo 3, né, falando sobre a igreja de Sardes, e eu comento que a igreja de Sardes simboliza a igreja da Reforma Protestante desde o ano 1517 até o ano 1750. Né? Esse fim dela é um período aproximado, mas nós sabemos que próximo do ano 1750,
né, o século, que é o século XVIII, né, nesse período, a maioria dos países da Europa já estavam dando liberdade de culto. A Inglaterra, a Holanda, tá bom? Já não havia mais perseguição. E vai ser na Revolução Francesa, em 1790, que a perseguição vai acabar na França também. Então, a Reforma Protestante ela vai até esse período, quando aí vai começar a Igreja de Filadélfia. Bom, no livro eu coloquei aí a figura de Baltazar Rubimaya, número 3.1.2, e botei uma frase aí dele, que a frase diz: a verdade é imortal. Na página 96, 97, eu conto a história dele, eu vou resumir para vocês aqui. Baltazar Rubimaya, ele foi um padre católico que se converteu numa igreja anabatista nesse período da Reforma. Nesse período da Reforma. Ele vivia na Suíça de Zwinglio. Ele morreu no ano 1528, condenado. Ele chegou a ser torturado por Zwinglio e depois foi morto pelos católicos. Então, esse Baltazar Rubimaya, ele se converteu ao anabatismo e começou a pregar o evangelho. E diz a história que ele era muito bom, ele era um grande estudioso, então os padres tinham que, pelo menos os padres, estudar a Bíblia, né? Então, ele tinha um bom conhecimento bíblico, só que no seu contato com anabatistas da região da Áustria, ele se converteu e acabou pregando na Alemanha, na Suíça, e isso os protestantes não vão aceitar. Por quê? Porque ele pregava o batismo de adultos. E como Zwinglio, por exemplo, que condena ele à tortura, Zwinglio, ele pregava o batismo de recém-nascido. Então, olha, todas as igrejas protestantes praticavam o batismo de recém-nascido. Então, acaba que Baltazar Rubimaya é preso por Zwinglio, torturado, ele acaba negando a fé e se compromete a nunca mais pregar contra o batismo de recém-nascido. E aí acaba que ele fica envergonhado, né, nas igrejas anabatistas, onde ele já estava trabalhando, né, ele sai da Suíça, vai para a região da República Tcheca, Morávia, onde estavam aquele segundo grupo de anabatistas que eu tenho falado para vocês, a Morávia. Tá bom? E lá na Morávia ele recupera a fé dele, tá bom? E aí ele fala uma frase interessante que ele diz: eu posso ter sido fraco por ter negado que pregaria contra o batismo de recém-nascido por causa das torturas. Tá bom? Ele falou: eu posso ter sido fraco, mas eu não posso ser herege, então eu vou voltar a pregar. E voltou a pregar, foi capturado pelos católicos e, sendo capturado, acabou sendo morto. E é até uma história bonita, porque a esposa dele fica próximo dele, incentivando ele a não negar, porque, claro, ela sofreu com ele, e depois afogaram a esposa dele. Tá bom? Então, esse período era realmente bem difícil. E aí, no item 3.1.3, na segunda folha, e no nosso livro, na página 98, eu comento aí: da igreja de Tiatira para a igreja de Sardes. A passagem da igreja de Tiatira para a igreja de Sardes ocorre em 1517, com o início da Reforma Protestante, ou, como dizem os católicos, revolta protestante. Bom, vou só comentar esse ponto aqui que os católicos normalmente falam, que eu coloquei aí no livro. E, assim, os protestantes eles têm que concordar que, na verdade, a Reforma Protestante ela deveria ser chamada por revolta protestante, porque reforma é quando você pega a sua casa e você muda ela e altera ela, tá bom? Você reforma ela. Agora, se você resolve sair ou comprar outra casa, tá bom? Então não é reforma. E o que Lutero fez foi sair. Então eles chamam de revolta. Outra coisa que reforma não é. Pior que os protestantes estão voltando para a Igreja Católica e o argumento católico é bom. Até esse fato deles chamarem de reforma, tecnicamente, realmente está errado. Não é realmente reforma. O melhor nome seria revolta protestante, porque se você sai para
organizar outro movimento, então não é reforma. Ok? Então eu quis ler esse tópico para vocês. E quem está com o livro aí, eu coloquei na página 99 uma figura extraída de um livro, o Livro dos Mártires, onde você tem ali uma anabatista, tá bom? Chamada Frisia Anne Hendricks. Você pode pesquisar na internet, você acha isso hoje bem fácil, né? Procura no celular, no computador, uma cristã que foi sendo jogada na fogueira. E isso acontecia nesse período aos milhares. Como eu falei para vocês, a Inquisição Católica, por que ela foi organizada? Ela foi organizada para perseguir igrejas com essa característica. Pois bem, o número 3.1.4, eu coloquei um tópico aí, página 100 do livro, o batismo infantil e o limbo. Para vocês saberem algo mais sobre o batismo infantil, nesse período aqui da história, né, em 1517, o que acontecia? A Igreja Católica dizia que tinha um purgatório para os adultos e tinha também um purgatório para as criancinhas. E o nome desse purgatório, né, era limbo. Então eles diziam que a criança que não recebesse aquele batismo, essa criança ia para o purgatório infantil, um fogo para queimar aquela criança também. Olha que mensagem terrível. Essa é uma doutrina tão mal vista que a Igreja Católica, acredite, ela cancelou a doutrina do purgatório das crianças. Mas essa doutrina existiu, só que ela cancelou agora no século XX. Ela falou, não existe mais purgatório para as crianças. Só existe purgatório para adulto. Porque é uma doutrina muito mal vista, né? O purgatório de adulto justificava. Todos pecaram, então justificava, porque as pessoas precisavam se livrar de algum pecado. Mas a criancinha não foi batizada e morreu com 1 ano de vida. Essa criancinha também vai para um purgatório. Então eles chamavam de limbo. Eles chamavam de limbo. E só foi o limbo, só foi encerrado, o purgatório infantil, ele só foi encerrado agora no século XX. Eu coloquei, quem está com o livro aí na página 101, eu coloquei aí até um comentário que saiu no jornal O Globo. Um artigo de 2007. Esse artigo de 2007 do jornal O Globo, ele detalha como a Igreja Católica cancelou o limbo. Mas esse período aí, uma criança que morresse, se não fosse feita uma missa do 7º dia, para tirar ela do limbo, a Igreja Católica dizia que a criança ficaria queimando lá. Então, se vocês verem aí no YouTube a história de John Wycliffe, nesse filme eles não deixam claro que John Wycliffe era um anabatista, né? Mas ele era. Mas a história de John Wycliffe, isso é verdade mesmo. Ele encontrou um casal chorando porque eles não tiveram dinheiro para pagar, para tirar a criança do purgatório, e o padre falou para eles que se eles vissem um vagalume andando, seria a alma do filho deles vagando na escuridão do purgatório. E aí John Wycliffe criticou aquela doutrina do purgatório, né? Mas isso era pregado constantemente por eles. Então aí na página 101 eu coloco o link completo para você poder ler. Bom, na página 102 do livro, e o número 3.1.5, os 7 Espíritos de Deus. Nós já até comentamos sobre esse título de Jesus, e eu coloquei aí, em Isaías capítulo 11, versículo 2, essa é a interpretação do que significa esses 7 Espíritos, porque o 7 é o número da perfeição, né? É um número ligado a Deus. Então, por isso, falando dos 7 Espíritos de Deus, mas claro, falando Deus é um, o Espírito Santo é uma pessoa, mas falando das operações dele. Então Isaías diz, e repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, e de fortaleza, 5, e o Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Bom, então, todos os espíritos que repousariam sobre Jesus, tá ok? Pois bem, o número 3.1.6, eu coloco aí o tópico Balaão e a Guerra Santa. Vou ler um pequeno trecho aqui do livro para vocês. Nas eras da igreja de Éfeso e Esmirna, todos os escritos da igreja condenavam a guerra. No período da igreja de Pérgamo, observamos Agostinho defendendo a Guerra Santa, em sua obra Cidade de Deus. O Balaão de Pérgamo defende ser melhor a justiça operar através da guerra do que a injustiça. Esse é o argumento dele. E nós sabemos pela história que essa teoria ela foi usada como justificativa para a Igreja Católica para ela organizar aquelas cruzadas, aquelas guerras santas. Tá bom? Infelizmente, tem esse mau exemplo. Aqui eu estou falando desse período da Reforma Protestante. Nesse período, a Igreja Católica defendia a doutrina da Guerra Santa. E os protestantes também. Se você estudar a história de Zwinglio, o homem que liderou o protestantismo na Suíça, Zwinglio ele morre numa guerra contra os católicos. Guerra mesmo, exército contra exército. Então, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, eles eram, na verdade, grupos político-religiosos. Podemos dizer que até hoje, o catolicismo ainda mais, né? Mas o protestantismo também está lá. O protestantismo na Alemanha é religião ligada ao Estado. Então, católicos e protestantes sempre foram movimentos políticos religiosos. Já as igrejas anabatistas, nesse período, o que nós encontramos? Ela defendendo a separação entre a igreja e o Estado. É isso que eles defendiam. Então, a doutrina da Guerra Santa, eu coloquei aí o número 3.1.7, Agostinho, Lutero e a Guerra Santa. Lutero, ele também defendeu a Guerra Santa, né? Defendeu a Guerra Justa, que a igreja ela tinha essa autoridade para poder punir, por exemplo, aquelas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Ele defende isso nos seus escritos. Então, isso é verdade mesmo. Então, essa doutrina da Guerra Santa, ela continuava acontecendo. Tanto que os estados protestantes, eles vão organizar guerras nas décadas seguintes contra os católicos. E muitas guerras. Hoje, a Europa, quando estuda a história dessas guerras, a Europa fica, vamos dizer, desacreditando no cristianismo. Porque, para eles, o cristianismo era isso, era católico e protestante. E eles organizaram as piores guerras da história da Europa. Se vocês quiserem anotar, a Guerra dos 30 Anos, pode anotar, estudar sobre a Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra entre católicos e protestantes. Não foi uma guerra entre reis, não. Não foi uma guerra, nem como a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tá bom? É uma guerra entre religiosos, católicos e protestantes. E os historiadores dizem que essa foi a pior guerra da história da Alemanha, que causou a maior destruição na Alemanha, mesmo considerando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores dizem que para se equiparar à Guerra dos 30 Anos, você precisa somar a destruição da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E foi uma guerra que o protestante, quando invadia uma cidade de católicos, o que eles diziam? Eles diziam eles corromperam a Igreja de Deus, tem que morrer até os cidadãos. Então eles matavam todos os cidadãos. Então não era só uma guerra exército contra exército, era uma guerra para eliminar, as pessoas daquela religião. Essa religião não pode ter mais aqui na Suíça. E os católicos e protestantes vão fazendo essas guerras também na França, diversos lugares. Na Suíça, por conta desse exemplo que eu falei, um dos reformadores, um dos companheiros de Lutero, Zwinglio, ele morre numa guerra de espada.
Se você for na Europa, né? Se você for na Europa, teve um pastor que foi na Europa, pastor Ivon Queiroz, um amigo. Ele voltou de lá espantado. Ele falou, Levi, eu vi lá uma estátua de Zwinglio, ele está com a Bíblia na mão e a espada na outra. Eu falei, é verdade, porque ele defendia a teoria da guerra santa, ele defendia a teoria da guerra justa, por isso ele acabou, ele mesmo participando de guerra e acabou morrendo, não, nessa guerra. E no número 3.1.8 eu coloquei Agostinho e Calvino. Calvino também foi outro. Calvino ele defendeu mesmo a morte das pessoas que não pregavam a sã doutrina. Para vocês terem ideia, Calvino ele mandou espiões aqui na Baía de Guanabara para a França poder invadir a Baía de Guanabara. E eles acabaram invadindo, né? Os protestantes dizem que eles foram os primeiros missionários a chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eles não eram missionários, eles eram espiões para a França invadir aqui o Rio de Janeiro. Eu comento aí abaixo. Calvino expulsou da cidade de Genebra todos os cristãos anabatistas. Foi-lhes dada a opção reconhecer o batismo infantil ou fugir, pois se ficasse, morreria. Se ficassem, eles morreriam, né? Ele ameaçou de morte mesmo. Os reformados não gostam de ouvir isso, dizem que não foi Calvino, foi o Estado, mas Calvino defendeu, escreveu defendendo realmente que se determinado anabatista chegasse, determinada pessoa que não concordava numa doutrina com ele, chegasse na cidade onde ele governava, onde ele era o governador, o responsável, ele iria fazer de tudo para aquela pessoa não sair dali viva. Isso está escrito. Então, essa era uma doutrina e todos eles defendiam, todos os protestantes, não tem exceção. Eu coloquei aqui os 3 mais conhecidos, mas os companheiros de Lutero, chamado Melanchthon, tem escritos dele defendendo também a Guerra Santa. Só as igrejas que são chamadas de anabatistas, que só batizavam adultos, só essas que defendiam a separação da igreja do Estado e defendiam também a não reação. Tá bom? Ou seja, rejeitavam a Guerra Santa. Bom, número 3.1.9, eu coloquei uma pergunta aí. Né? A pergunta diz, a igreja cristã é vergonha para Deus? Bom, por que eu coloquei esse comentário? Eu comento abaixo. O pregador protestante David Martyn Lloyd Jones, que viveu de 1890 a 1981, morreu há pouco tempo, contando a história da igreja, né? Em 1969, fez uma palestra intitulada Podemos Aprender da História. Essa palestra, ele era uma pessoa muito conhecida, né? Um puritano famoso, de muitas pregações, escreveu muitos livros. Parece que é uma pessoa que acreditava na palavra de Deus, mas estava no lugar errado. E olha a frase que ele vai falar, né? Um comento, onde saiu com a seguinte pérola. Palavras, então, de Martyn Lloyd Jones, o puritano, um dos puritanos mais famosos da história. Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Por isso eu coloquei aquela pergunta ali. A igreja cristã é vergonha para Deus? O que ele falou, a igreja seria uma vergonha para Deus. Mas por que ele fala isso? Porque ele olha para a história da igreja pelos olhos da igreja católica. Ele, como protestante, porque os puritanos são protestantes. Ele, como protestante, ele olha para a história e não tem outra explicação. Ele saiu da igreja católica. Então, a igreja católica era a igreja de Jesus. E aí ele olha para essas cruzadas, as inquisições, queimando pessoas, queimando outras igrejas. Eles olham para todas essas histórias e aí o que ele diz? Repito a frase. Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Olhando a história pelos olhos da igreja católica. Agora, se você olhar pelas igrejas anabatistas,
A Igreja Católica, ela organizou a Inquisição e ela persegue igrejas que não batizavam recém-nascidos. Essas igrejas, elas pregavam o Evangelho mesmo sob risco de morte. Então, essa é uma igreja exemplar. Então, olhe para a história, tem uma igreja matando, tem uma igreja morrendo. Você tem que partir do princípio que a igreja que está matando, com certeza ela não pode ser igreja cristã, porque a igreja cristã não faz isso. Não? Então, você tem que olhar para as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Bom, eu coloquei aí também uma citação de um historiador, de Murger, tem lá na referência bibliográfica, que ele diz: a igreja teve de refinar sua reflexão sobre a guerra e o uso da violência. Teve de levar em conta evoluções sociais que, com o desenvolvimento da feudalidade e da cavalaria, marcam a sociedade cristã do ano 1000. Então, o que esse historiador, normalmente dos católicos, eles vão explicar como essas guerras, né? Eles dizem que foi uma necessidade. Naquela época tinha que fazer isso, senão o mundo iria chegar num estado muito pior. É isso que eles falam, né? Existem livros publicados recentemente, há poucos anos, que os católicos, eles têm, historiadores católicos, têm que publicar algum livro de história e eles têm que comentar sobre isso. Então, a explicação deles, que eu já vi, é essa. Naquele período era necessário, senão a situação no mundo tinha piorado de vez. E isso não é verdade, não tem como ser necessário, né? Pois bem, na página 106, número 3.1.10, as 7 estrelas. Jesus tem também os 7 pastores, representando uma proteção àqueles que pregam a sua palavra. Bom, nós vimos que as 7 estrelas, elas representam os pastores, aqueles pastores daquelas igrejas, né? E eu falei para vocês que nesse estudo de eras não tem como falar de um pastor específico, não. Mas teve pessoas que se destacaram. Nesse período da era de Sardes, um dos homens que eu mais gosto de estudar é exatamente a história do Baltazar Rubimaya. Então, tanto que eu termino meus trabalhos de história da igreja, o último livro de história da igreja, eu termino como uma frase de Baltazar Rubimaya. Quando a igreja católica ia matá-lo, né, ele falou uma frase: a verdade é imortal. Como dizemos, vocês vão me matar, mas essa verdade ela vai se manter viva, não adianta. Então é um dos personagens que eu mais gosto desse período, né, que eu contei a história dele para vocês. Então, ok? Pois bem, o número 3.1.11 tem nome de que vives e estás morto. Bom, eu comentei um pouquinho sobre esse tema com vocês, e aí no livro eu coloquei um exemplo até do rei Henrique VIII. Esse rei foi o homem que ele organizou a reforma protestante ou o protestantismo na Inglaterra. Então, o exemplo dele é interessante para você poder entender quando eu digo que a reforma protestante é um movimento político religioso. Lutero estava lá ligado com os príncipes da Alemanha. Até hoje a Alemanha é uma igreja, é um país luterano, né? A religião é ligada ao Estado. Zwinglio, nesse período, estava na Suíça, fazendo guerra com os católicos, e na Inglaterra, o que o rei da Inglaterra viu? Ele viu que era vantajoso adotar o protestantismo, porque Zwinglio, quando ele adotou o protestantismo na Suíça, o que eles fizeram? Falando em termos de lucro financeiro, eles tomaram todas as terras católicas e invadiram as igrejas católicas, pegaram todos os bens católicos, todas as riquezas, ok? E assim o Estado enriqueceu, porque também antes o dízimo que o povo pagava ia para Roma. E agora ficava numa igreja que o Estado controlava. Então aquilo para os políticos foi uma maravilha. Então Zwinglio ele era um governador da Suíça. Então a religião era
mais ligada ao Estado do que a Igreja Católica. Então, o que o rei Henrique VIII fez? Ele falou, olha, é bom adotar o protestantismo aqui na Inglaterra, porque nós vamos pegar todos os bens da Igreja Católica, ainda vamos ficar com a parte que o povo paga do dízimo. Então, ele fez uma reforma assim, que ele não criticou nenhuma linha de doutrina da Igreja Católica. Ele criticou a doutrina do divórcio, que a Igreja Católica não permitiu que ele se divorciasse, e a esposa dele, ela não dava filho a ele, né? Então, aí ele só mudou essa doutrina para ele poder se divorciar. Mas é um claro tipo de um movimento político-religioso, tá bom? Como estava acontecendo por toda a Europa. A história desses homens, quem estuda essas histórias a fundo, a história deles é uma história política, todos eles. Como eu citei para vocês o exemplo de Calvino. Calvino mandou espiões aqui na Baía de Guanabara, não? E os protestantes dizem que eles eram missionários. Tá bom? Bom, número 3.2.1 confirma o restante que estava para morrer. Então, abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Bom, como entender aqui o termo morrer, tá bom? Como entender o termo morrer aqui? Certamente o termo morrer significa separação, tá bom? Então, certamente está falando de uma separação do mundo. Confirma o restante que estavam para morrer, certamente está falando de uma separação do mundo. Ou então, que esse período também que nós estamos estudando será o último período da perseguição. Porque esse período da igreja de Sardes, quando que ele termina? Ele termina, como eu falei para vocês, em 1750, quando a Europa, os Estados Unidos, eles estabelecem leis proibindo que alguém seja molestado por sua fé. Então, tanto um quanto o outro colocou como lei, ninguém poderá ser molestado por sua fé. É nesse momento que as igrejas anabatistas e as igrejas e os judeus, eles param de ser perseguidos, tá bom? Eles param de ser perseguidos. Então, tem essas duas possibilidades de interpretação, tá ok? Bom, aqui no resumo que eu passei para vocês, eu coloquei o seguinte comentário. Um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, relata que o Papa Lúcio III proibiu a pregação do líder Pedro Valdo. Não? E eu coloco aí a citação dele, Daniel Rups. Ele diz, negavam à igreja o direito de possuir bens, ele descrevendo como eram esses anabatistas, né? Mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia. Eles não gostavam de fazer juramento. Condenavam todas as guerras, mesmo as defensivas. Eles, como cristãos, eles não pegavam em armas nem para se defender. Por isso, quando a Inquisição ia atacá-los, eles não faziam guerra. Não? E recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas aos seus olhos dependiam apenas de Deus. É porque alguns criminosos eram executados também, né? E eles eram contra a pena de morte, ok? Em qualquer sentido. Isso aqui é um historiador católico, e ele diz, deram-lhe o nome de perfeitos ou de puros. Isso é um historiador católico contando. Porque puros, em grego, era cátaros, então alguns foram chamados de cátaros, que era um título também dado à igreja desde os anos 200 a alguns cristãos. Eu comento ainda, esse mesmo historiador confirma que os anabatistas identificados como valdenses nunca foram exterminados e existiram antes da Reforma. Isso aqui é importante, porque se você for conversar com um protestante, com um católico, ele vai dizer que os anabatistas surgem na Reforma, para dizer que nós somos uma continuação da Igreja Católica, uma continuação da Igreja Protestante. Ok? Mas veja o que esse historiador católico diz.
Na verdade, o puritanismo valdense, para você poder entender, valdense é um grupo de cristãos que só batizavam adultos e não acreditavam em purgatório, que eles existiam em grande número, desde os anos 600, tá bom? Mas principalmente nos anos 1100, 1200, com a conversão daquele católico Pedro Valdo, que ele financiou pregadores do Evangelho, financiou uma tradução da Bíblia e financiou pregadores do Evangelho por toda a Europa. Tá ok? Então isso é que ele está chamando de puritanismo valdense. Então vou reler. Na verdade, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado, como aconteceu com o catarismo albigense. Bom, vou explicar isso aqui para vocês. Os valdenses eram um grupo anabatista cristão. E tem um catarismo albigense que esse seria gnóstico. Não? Esses fizeram até guerra contra os católicos. Não? E esses que fizeram guerra aos católicos, esse historiador está dizendo que eles foram extirpados. Mas os outros, os chamados valdenses, que não faziam guerra aos católicos, porque eles defendiam a não reação, esses não foram extirpados. Tá bom? E ele prossegue, olha. E sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes que mais tarde se fundiriam com o protestantismo. Da mesma forma, na Boêmia, os pobres de Lyon irão juntar-se aos russitas. Bom, explicar essa parte aqui para vocês. Tem algumas partes aqui que eu discordo, né, do que ele diz. Ele diz que sobreviveu até os nossos dias em quais comunidades dos Alpes, valdenses dos Alpes, e chama eles de protestantes. Esse é um erro que ele comete e que muitas pessoas estão cometendo, até a Assembleia de Deus está cometendo, chamar as igrejas que só batizam adultos de protestantes. Mas elas não são protestantes. Elas não podem ter surgido do protestantismo. Por quê? Porque a igreja que diz que só o batismo de adulto tem valor, ela não pode ser oriunda de uma igreja que só batizava recém-nascido. Se fosse assim, o batismo de adulto seria inválido. Então, porque o nosso batismo ele tem que existir com a seguinte definição. Então, eu fui batizado quando adulto, após confessar meus pecados, após confessar a fé em Jesus. A pessoa que me batizou, ele também tinha que ter esse batismo de adulto. Ele foi batizado quando adulto. E quem batizou ele também tem que ter batismo de adulto. Você tem que ir retornando assim até os apóstolos. Não poderia uma pessoa que não recebeu o batismo válido, o batismo de adulto, batizar outros. E aqueles que dizem que nós saímos do protestantismo estão dizendo que nós saímos de igrejas que só batizavam recém-nascido. Assim, o batismo de adulto teria surgido de forma, vamos dizer, irregular. Alguém que só tinha o batismo de recém-nascido começou, então, a batizar adulto. Mas isso não é verdade. Eu estou mostrando para vocês que existiam, sim, igrejas que elas só batizavam adultos. Em todos os séculos. Hoje os documentos são fartos sobre isso. Bom, o número 3.2.2, perseguição católica versus reformada. Bom, eu disse para vocês que a Igreja Católica ela perseguia a queima em fogueiras, era especial para o que eles chamavam de hereges. Quem eram os hereges? As igrejas que não batizavam recém-nascido, a Igreja Católica chamava de hereges. Ok? Então, agora vai ter a visão da igreja protestante, que será a mesma. Que as igrejas que não batizavam recém-nascido, elas devem ser colocadas na fogueira. Se você pegar no YouTube, tem um filme, o título do filme é Os Radicais. Ele conta a história de Zwinglio, o filme termina Zwinglio jogando um anabatista na fogueira. Então, os protestantes, todos eles, defendiam a doutrina da Guerra Santa e perseguiam mesmo.
Não? Bom, eu comento aí no nosso material. No período da Reforma Protestante, os cristãos anabatistas sofreram maior perseguição quando comparado com a perseguição da Igreja Católica. Em 16 de janeiro de 1537, foi aprovada a Confissão de Fé de Genebra, organizada por Calvino e Farel. Defendia a expulsão de todos que discordavam da doutrina calvinista, inclusive do batismo de recém-nascido, né? Veja um texto da confissão. Em março, os anabatistas foram banidos. Em abril, sob a instigação de Calvino, uma inspeção casa a casa foi lançada para garantir que os moradores de Genebra abraçaram a confissão de fé. Em 30 de outubro... Vou beber uma água. Em 30 de outubro, houve uma tentativa de arrancar uma profissão de fé de todos os hesitantes. Finalmente, em 12 de novembro, um edito foi emitido declarando que todos os recalcitrantes que não desejavam jurar a reforma foram ordenados a deixar a cidade. Tá bom? Bom, um outro exemplo. Em 1546, foi preso um teólogo chamado Servetus. Ele foi acusado por Calvino de negar a doutrina da Trindade e o batismo infantil. Então você veja, esse homem, se isso for verdade, acredito que sim, ele seria um unicista. Os unicistas, eles são uma seita que eles existem há 1.200 anos. Não, desculpe, mais tempo, 1.800 anos. Eles negam a Trindade, então, mas eles praticam o batismo de adultos. E essa seita existe realmente há bastante tempo. E essa seita, então, vamos dizer, tinha esse representante chamado Servetus, e Calvino falou o seguinte, e Calvino falou com ele praticamente em relação à Trindade, vai mandar matar ele por ele negar a doutrina da Trindade. Faz sentido isso? O comentário prossegue. Em 13 de fevereiro de 1546, Calvino escreveu a Farel, companheiro dele de protestantismo, né? Olha, Servetus me enviou um longo volume de seus delírios, ou seja, esse anabatista unicista, esse unicista mandou para Calvino um comentário do que ele acreditava. Aí Calvino está agora criticando, né? E diz, se eu consentir, ele virá aqui, mas eu dou minha palavra que se ele vier, se minha autoridade tem qualquer peso, eu não o deixarei sair vivo. Aí você vê um calvinista, como eu tenho, acho que não é antiético falar, mas o Augusto Nicodemos, por exemplo, perguntaram a ele, tem um vídeo no YouTube que perguntam a ele se é verdade que Calvino mandou matar Servetus. Foi a pergunta que a pessoa fez, numa palestra que ele estava dando. Aí ele falou, não, Calvino ele era um funcionário do Estado. Não foi ele, foram os juízes. Foi nada, foi Calvino. Né? Foi Calvino mesmo, porque a questão foi doutrinária. E foi Calvino que era o principal doutrinador, não? Foi Calvino exatamente que exigiu, e tanto que ele escreveu antes, dizendo que não deixaria ele vivo. O comentário prossegue. O Conselho de Genebra consultou as outras igrejas da Suíça protestante, e 6 semanas depois a resposta delas foi recebida. Servetus deveria ser condenado, mas não executado. Contudo, sob a liderança de Calvino, ele foi sentenciado à morte sob 2 acusações de heresia: unitarismo, que é rejeição da Trindade, e rejeição do batismo infantil. Servetus foi queimado vivo, e Calvino defendeu a sua posição de punição dos hereges com a morte, porque ele começou a receber cartas. Nem todos os protestantes concordavam com isso. Né? Tinha algumas pessoas que, por favor, parar com esse negócio de matar pessoas por causa de religião. Aí escreveram, criticaram Calvino. Aí veja o que Calvino respondeu. Quem defender que é errado
o que é feito aos heréticos. Heréticos, a grande maioria deles aqui, para católico e protestante, eram aqueles que só batizavam adultos. Ok? No caso de Servetos, ele também tinha o agravante de negar a Trindade. Então, mas para ele já era herético. Então, o que é feito aos heréticos e blasfemadores, punindo-os com a morte, torna-se cúmplice de seus crimes. Ou seja, ele está dizendo, vocês que estão defendendo esses anabatistas, os outros que eu estou matando, vocês estão se tornando cúmplice dos crimes deles, do pecado de heresia. Então, e prossegue, é Deus quem fala, está claro qual lei ele teria mantido na igreja até o fim do mundo, de modo que não poupamos nem domésticos, nem parentes de qualquer um, e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é combater para a sua glória. Palavras de Calvino. Por quê? Porque a doutrina da guerra santa, a doutrina da guerra justa, era uma doutrina defendida por eles. Esse negócio de Augusto Nicodemos, que disse que foi um fato isolado e ele era um político, não é verdade. A verdade da história é que existiu uma doutrina que foi organizada por Agostinho de Hipona, chamada Teoria da Guerra Justa, ou Teoria da Guerra Santa, e essa doutrina existe escritos de todos os protestantes defendendo essa doutrina da guerra justa. Tanto que Calvino defendeu aqui a morte da pessoa. Mesmo que ele discordasse, sei lá, até expulsar do país seria errado, mas você tirar a vida de outra pessoa por uma questão doutrinária, isso é inaceitável para um cristão. Mas esse homem é um dos homens exaltados aí pelos reformadores, né? Dos reformados. Bom, eu comento, mais tarde, Genebra ergueu uma estátua em protesto à atitude de Calvino. O que vai acontecer, os países eles vão começando a tomar atitudes contra esse sacrifício que a Igreja Católica e Protestante faziam das igrejas anabatistas. Os países vão rejeitando. A Holanda, por exemplo, ela, assim, do que eu me lembro, foi o primeiro país na história, porque próximo do ano 1560 teve uma holandesa que a Igreja Católica enterrou ela viva, uma holandesa anabatista. Essa história é contada no Livro dos Mártires, Espelho dos Mártires. É um livro que eu recomendo que vocês comprem. Vocês vão ver muitas histórias do que eu estou contando aqui para vocês. E a Holanda, nesse período, era dominada pelo catolicismo. A irmã foi enterrada viva. E aquilo gerou uma comoção tão grande na Holanda que a Holanda proibiu. Ela falou assim, não, aqui não vai matar mais ninguém. Pode até botar na cela e ela ficar lá perpetuamente, mas matar não pode mais matar. E assim o número de anabatistas presos será muito grande. O homem que escreve o livro O Peregrino, ele era um anabatista. Só que nesse período da história, os anabatistas eles são chamados também de batistas. E a maioria dos escritos já chama eles de batistas, no dia do John Bunyan, que escreveu a obra O Peregrino. Ok? Bom, então vou colocar aqui o que a cidade de Genebra escreveu e o que na estátua que ela ergueu, né? Ela fala, filhos respeitosos e agradecidos de Calvino, nosso grande reformador, mas condenando um erro que foi de seu século, e firmemente adeptos da liberdade de consciência, segundo os verdadeiros princípios do Evangelho e da Reforma, erigimos este monumento expiatório em 12 de outubro de 1903. Então, o monumento expiatório, não existe monumento expiatório, né? Mas porque para eles assim é inaceitável. Quem acredita nas palavras de Jesus, quem acredita na morte de Jesus, tem fé em Jesus, ele não consegue entender como essas pessoas faziam essas maldades, né? Eles não conseguem entender, então eles tentam amenizar. Mas por quê? Porque a Igreja Católica e a Igreja Protestante, irmãos, eles não contam essa história que eu conto para vocês.
Eles não contam. Todo mundo que vai aí para o ensino médio, pessoa que vai para a faculdade, só contam outra história para eles. Só conta a história dessa visão protestante católica, que a Igreja Católica era a única igreja e que depois ela se dividiu nas igrejas protestantes. Existiam até outras igrejas, a Igreja Católica fala como os valdenses, mas eram todos problemáticos e tinham que ser mortos. Esse é o discurso da Igreja Católica. Então as pessoas acabam acreditando. Então eles acabam fazendo uma homenagem a Calvino, porque desses protestantes, Calvino teria sido o melhor. Lutero também defende a mesma teoria da guerra justa, e Calvino seria o melhor, alguns falam pela teologia, porque ele que condenou a doutrina do purgatório. Mas existe um outro lado muito pior em Calvino, né? Porque Calvino, a confissão de fé deles é que vai defender o pior da predestinação. Eu vou falar mais à frente ainda sobre esse período da predestinação. Pois bem, o item 3.2.3, a pior perseguição da era de Sardes. Eu comento aí, é até difícil descobrir qual o pior período. Eu comento, no ano 1556 da era cristã, Maria I assume o trono da Inglaterra, decide retornar com o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. Ela ficará conhecida como Maria a Sanguinária, ela fica conhecida como a Sanguinária, devido à sua perseguição aos grupos religiosos opositores. Bom, normalmente se fala da perseguição aos protestantes. Bom, para vocês poderem entender a história completa, quem é essa Maria? Lembra daquele homem que eu contei a história para vocês, que ele fez a reforma protestante na Inglaterra, o rei Henrique VIII? Ele então tomou tudo da Igreja Católica, organizou a igreja que existe até hoje, a Igreja Anglicana, é uma igreja controlada pelo Estado inglês. O protestantismo sempre foi isso, um sistema político-religioso. Não? O que ele fez? Quando ele criou a igreja dele, ele automaticamente pediu aos novos bispos, né, que autorizasse o divórcio dele. Claro que os bispos autorizaram. O que ele fez? Ele se casou com uma outra mulher para tentar ter um herdeiro, deserdou a esposa antiga, que era uma católica ferrenha, uma católica conservadora, Catarina de Aragão, o nome dela, e deserdou também a filha da Catarina de Aragão. Quem era a filha de Catarina de Aragão? Essa Maria I. E aí ele teve filhos com outras mulheres, só que o que aconteceu? Todos eles morreram. E sobrou quem? Sobrou Maria I. Aí a Inglaterra, não, tem que ser, quem é que vai sentar no trono? Tem que ser a filha do rei. Por direito é assim que funciona a monarquia. Então a Inglaterra, que tinha se tornado protestante, o que acontece? Em 1556, volta a ser católica. Ela tinha se tornado protestante, vamos dizer, 22 anos antes. Em número redondo, foi um processo também demorado, né? 20 a 30 anos antes, ela estava se tornando protestante. Então, agora ela volta a ser católica. E quando o protestantismo estava dominando na Inglaterra, o que tinha acontecido? Maria I tinha duas revoltas. Primeiro, que a mãe dela e ela foram deserdadas. E agora ela volta para o trono, né? Ela volta a ter poder. Tá ok? E também, além disso, os protestantes governando a Inglaterra perseguiram os católicos. Quando a mulher se assentou no trono, ela começou uma verdadeira matança na Inglaterra, e aí ela não matava só protestantes, ela matava também os anabatistas. Então foi assim, um dos piores, eu coloquei aí até como o pior, mas é uma das piores perseguições. Mas o que ela realmente fez, perseguindo, matando protestantes e anabatistas, foi realmente muito grande, tanto que ela ficou conhecida na história como Maria a Sanguinária, por conta dessa história que ela ficou revoltada. Essa história está contada aí na página 114, onde você tem aí até uma foto
da Maria Sanguinária. Tá bom? E na página 115 tem uma foto do Thomas Cranmer, tá bom? Que ela mandou matar. Tá bom? Foi queimado vivo. Era assim que eles faziam mesmo, né? Então, por cerca de 25 anos, os protestantes dominaram a Inglaterra, perseguiram e mataram os católicos. Agora o catolicismo voltou ao poder. Então, o que eles fazem? Agora o catolicismo então, faz uma perseguição que foi uma das piores. E como a mulher ainda tinha o problema que o pai dela tinha deserdado ela quando colocou o protestantismo na Inglaterra, então ela ficou ainda mais revoltada com os protestantes. Bom, prosseguindo, item 3.3.1 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, tá bom? Que é o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão a que hora sobre ti virei. Bom, então eu utilizo esse período aí para falar sobre o que os reformadores chamaram de 5 soles. Falando desse período profético, eu comento no livro na página 116 e aí na página 7 do nosso resumo, na página 7, isso. Os reformados desenvolveram os 5 soles, um ponto que afirmava somente as Escrituras. É um dos soles, né? Se opunha à doutrina católica, que afirmava que as tradições possuíam tanto autoridade quanto a Bíblia. A teoria está perfeita, mas os reformados continuaram defendendo doutrina sem respaldo bíblico, como o batismo infantil e a predestinação. Essas são duas, mas, por exemplo, Lutero e Calvino, eles continuaram chamando Maria de Mãe de Deus, porque aquilo foi aprovado em todos os concílios católicos e eles olhavam para os concílios católicos como sendo o concílio da Igreja de Deus. Se eles aprovaram, então, Maria era Mãe de Deus, ou seja, de alguma maneira eles estavam ligados à religião da Babilônia. Porque, como eu falei para vocês, o culto a Deus a Mãe, e aí, claro, existia então a Mãe de Deus, era essencial na religião da Babilônia. Ok? Então eu citei aqueles exemplos ali, mas eles mantiveram diversas doutrinas que não tinham respaldo bíblico. Lutero continuou acreditando que Maria nasceu sem pecado. Qual a parte da Bíblia que diz que Maria nasceu sem pecado? Nenhuma parte. Então eles continuaram, de alguma maneira, cometendo o erro de acreditar na tradição. Por quê? Porque a igreja, os concílios católicos confirmaram. Então, eles diziam que eles tinham que aceitar aqueles concílios. Nós não temos que aceitar aquele concílio. Eu tenho falado nas palestras que eu tenho dado na Assembleia de Deus com esse tema, que a Assembleia de Deus ela não precisa acatar aqueles concílios. Porque se tivesse que acatar, nós teríamos que fazer o que os presbiterianos estão fazendo. Olha, todos aqueles concílios aprovaram o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Então, a gente não pode dizer que isso é errado. Tem calvinista falando isso na internet. Ok? O comentário prossegue. Todos eles continuaram defendendo que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia defende a virgindade perpétua de Maria, mas Lutero continuou defendendo. Bom, coloquei um texto aí de autoria de Lutero para ficar como documento para vocês. Agora, a questão sobre a qual que temos que nos debruçar é sobre como Cristo poderia ter irmãos se ele era o único filho da Virgem Maria e a Virgem não teve outros filhos além dele. Veja, então, ele defendia essa doutrina, que é uma doutrina da tradição católica. Então, os protestantes, eles defendiam algo na teoria, mas na prática, eles, na verdade, negavam.
Bom, agora na página 8, eu comento, Calvino defendia a virgindade perpétua de Maria. Veja também um texto de Calvino que eu coloquei aí para vocês. Houve certas pessoas que quiseram sugerir, a partir desta passagem, Mateus 1, 25, que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem claro a obediência de José. Então, vou ler aqui para vocês Mateus 1, 25, acabou que eu só passei para vocês poderem ler. Olha, Mateus, capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tá bom? Então é esse versículo, que é esse versículo, como que nós explicamos esse versículo? Conhecer é o ato de ter relação sexual. Tá bom? Adão conheceu novamente sua mulher e ela gerou. E com Caim também, ele conhece sua mulher, ou seja, tem relações sexuais com ela. Tanto que alguns pensam, né, que Caim teria conhecido no sentido de encontrar uma mulher na terra onde ele chegou. Não, o conhecer é a relação sexual. Então diz que José não a conheceu até que... E essa é a explicação dos anabatistas. O que Calvino está fazendo? Ele está criticando. Ele prossegue. Ele, portanto, nunca habitou com ela, nem compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o primogênito. Opa, peraí. Primogênito é o primeiro. Não? Isso não é porque houve um segundo ou um terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está descartando sua precedência. Né? Na verdade, a Bíblia em nenhum momento defende a virgindade perpétua de Maria. A Bíblia defende que a virgem conceberia, para ele ser chamado de a semente da mulher. Isso está defendido na Bíblia. Mas observe que coincidência importante. Como que Semíramis e Diana dos Efésios eram chamadas? Aquelas que tinham a virgindade perpétua. Então a virgindade perpétua, ela faz parte desse culto da Babilônia que foi colocado em Maria. Porque claramente a Bíblia não fala de virgindade perpétua de Maria. E, olha aí, os principais doutrinadores da Reforma, todos eles defendiam. Tanto que eu já vi grupos, eu participo de alguns grupos de debate católico, protestante, fico vendo eles escrevendo, né? E teve um católico que foi lá no grupo para provocar os protestantes, colocou na época até a figura do Papa Francisco, com textos de Calvino e de Lutero, deles descrevendo Maria como mãe de Deus e a Virgem perpétua, a virgindade perpétua de Maria. E na figura estava assim o Papa Francisco rindo, né? Pode falar de novo, Lutero? Pode falar de novo, Calvino? Ou seja, tudo isso está fazendo os protestantes irem para a Igreja Católica. E o que eu estou alertando vocês é que nós não podemos cair nesse erro. Mas acredite, a Assembleia de Deus está caindo. Tem uma parte da Assembleia de Deus que nós sabemos que, infelizmente, ela já foi, né? Ela já fez aliança com o Papa. Tem sites católicos de ecumenismo que cita algumas Assembleias de Deus lá, né? Bom, ainda na página 8 e na página 117 do livro, alguns não contaminaram as suas vestes, é o capítulo 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Bom, esse período é o período da Reforma. Eu coloco aí no livro a história do Félix Mendes e coloquei também no resumo para vocês, que é a história daquele homem, como eu disse para vocês, no YouTube tem o filme Os Radicais. Ele termina com um Zwinglio, protestante, companheiro de Lutero, jogando Félix Mendes na fogueira, matando ele queimado. E aquilo ali não é uma exceção, um caso especial, não. Isso aí eles fizeram aos milhares, porque eles defendiam a doutrina da guerra justa. Eu comento, um exemplo de homem que não contaminou as suas vestes no período de Sardes
foi o pastor anabatista Félix Mendes. Ele tinha sido católico, se converteu, não, e acreditou, se converteu ao protestantismo de Zwinglio, só que ele começou a debater com um anabatista chamado Conrad Grebel, que tinha sido valdense. E ele acabou adotando o batismo de adulto e rejeitando o batismo de recém-nascido, acabou abandonando a igreja protestante também. E o que Zwinglio fez? Zwinglio condenou ele à fogueira. O filme termina com ele sendo jogado na fogueira. Eu coloquei aí um texto do historiador Stepp, está lá na referência bibliográfica, a obra História dos Anabatistas. Eu comento. Em 5 de janeiro de 1527, Félix Mendes foi executado por afogamento em Zurique, o primeiro martírio de um anabatista pelas mãos de um governo protestante. Verdadeiramente um mau presságio, tanto para a Igreja Reformada como para os anabatistas. Esse historiador contando, né? E realmente é porque Félix Mendes ele era um companheiro de Zwinglio e, de repente, ele abandona a Igreja Protestante. Olha, isso é 1527. A reforma de Zwinglio ainda estava se organizando na Suíça. Zwinglio vai morrer em 2 anos numa das guerras. Nesse período ele está em guerra contra os católicos, porque uma parte da Suíça adotou o protestantismo de Zwinglio e uma parte quis continuar católica. Aí essas partes entraram em guerra. E Zwinglio, ele é um padre, né, um pregador, né, e ele vai para a guerra também, com espada, atacar os católicos atacaram ele. Ele acabou morrendo na guerra. E aí o historiador diz, é um mau presságio, né, porque, na verdade, a perseguição depois disso cresce muito. O comentário prossegue. Antes de ser executado, Félix Mendes cantava um louvor que dizia: em suas mãos, Senhor, entrego a minha alma. O crime de Félix Mendes, negar o batismo infantil. Félix era um pastor anabatista. O carrasco puxa a corda enquanto a mãe de Félix grita incentivando o filho a manter sua fé. Outro exemplo que podemos incluir entre alguns que não contaminaram as suas vestes foi Dirk Willems. Bom, então teve a história de Félix Mendes, né? E essa história de Dirk Willems, eu vou até contar para vocês, depois eu leio, para contar de uma forma mais dinâmica e vocês entenderem melhor. O fim da história desse homem é que é interessante, porque ele, um anabatista, foi preso pelos católicos e ele conseguiu fugir. E ele teve que atravessar um lago congelado. Quando ele atravessa esse lago congelado, ele, vamos dizer, tinha uma técnica que ele andou com um jeito que o gelo não quebrou. Aí veio um católico atrás, apavorado, caiu dentro do rio gelado. Vai morrer. Mas aí o católico começa a gritar e o irmão está andando devagar em cima do gelo. O católico começa a gritar e começa a pedir os outros católicos para vir ajudá-lo, né? E os católicos falam, não, se nós formos aí, nós corremos risco de morrer também. Não, nós não vamos não. Aí o que o católico faz? Ele vira para o anabatista e fala o seguinte: se você é cristão de verdade, se você realmente serve Jesus, como vocês anabatistas dizem, então volta e salva minha alma do inferno, ou seja, me salva, né? Salva minha alma. Aí, o que o irmão anabatista faz? Ele volta, salva o católico, e até para ser sincero, esse católico queria soltar ele, né? Que ele ajuda o católico a sair para a margem onde ele estava. Aí o católico queria soltar ele, mas os outros católicos falaram, não, você tem que prender ele. Prenderam e mataram o Dirk Willems. Então, eu citei um exemplo aqui de um protestante matando, ok? Zwinglio, que é um protestante famosíssimo, talvez o terceiro mais famoso, atrás de Lutero e Calvino, e agora o caso de um católico matando o anabatista. Então, relendo. Outro exemplo que podemos incluir entre alguns que não contaminaram as suas vestes foi Dirk Willems. Fazia parte de grupos anabatistas que viviam escondidos devido à perseguição da Igreja Católica e das igrejas reformadas. Não se sabe ao certo a sua data de nascimento, somente a sua execução.
16 de maio de 1569. Em 1660 foi publicado na Holanda, um dos países mais tolerantes e onde os anabatistas não eram perseguidos, o livro Espelho dos Mártires. Nesse período, 1660, a Holanda está exatamente acabando com a perseguição porque os católicos tinham enterrado uma anabatista viva. Não? É uma coisa realmente horrível. Então, a história desse Dirk Williams, ela é interessante. E existe até uma imagem, se você pesquisar na internet Dirk Williams, na época foi feita uma ilustração do rio congelado, o católico caído dentro do rio e Dirk Williams puxando ele pela mão. Depois eu até vou publicar essa foto lá para vocês poderem ver, tá ok? Pois bem, agora o versículo 5, na página 118. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, aqui fazendo a promessa ao que vencer nesse período. Esse foi um período de perseguição que eu vou dizer para vocês, era amenizado num período, por exemplo, que os católicos estão em guerra contra os protestantes. Aí acaba que eles esqueciam um pouquinho os anabatistas. Aquela guerra que eu falei para vocês, Guerra dos 30 Anos, ela acontece de 1618 a 1648. Ou seja, mais à frente desse período de Lutero e Calvino. Tá bom? E foi, como eu disse para vocês, a guerra que causou a maior destruição na Alemanha. Então, Jesus promete vestes brancas, que não riscará o seu nome do livro da vida e confessará o seu nome diante do Pai que está nos céus. Bom, e conclui 3.6.1. Quem tem ouvidos, ouça. Né? E eu comento, faço uma pergunta. O que representa o fim da era da igreja de Sardes? O fim da era das perseguições eclesiais. E esse fim das perseguições, se vocês se interessarem por esse assunto, estudarem, vocês verão que a Europa ela foi acabando com a perseguição aos poucos. A Holanda, como eu disse, ela termina com a perseguição próximo de 1660. Tá bom? A Inglaterra, próximo de 1650, mais ou menos, me foge agora a data, mas foi próximo de 1650, quando tentaram matar o rei. Os católicos fizeram um atentado à bomba tentando matar o rei, que era protestante. Aí ele falou, vamos acabar com isso. Deixa cada um, quem quiser ser protestante, que seja protestante, quem quiser ser católico, que seja católico, porque tentaram matar o rei. Dado até um nome nisso na história, me foge agora, mas foi assim com explosivos, já na era da pólvora, né? Botaram vários barris de pólvora para tentar explodir o parlamento, tentar explodir o parlamento e matar o rei. E aquilo foi descoberto. E aí a Inglaterra pegou também, acabou com a perseguição. A França mesmo, ela vai terminar próximo do ano 1800, quando a Revolução Francesa ocorre, 1790, né? Então, em números redondos, 1800. Quando ocorre a Revolução Francesa, por que ocorreu a Revolução Francesa? Ela ocorreu, uma das coisas, revolta com a Igreja Católica e Protestante. Tanto que os líderes da Revolução Francesa, um chamado Diderot, ele falou, só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Ou seja, só seremos livres quando nós acabarmos com a monarquia e com a religião. É por isso que a esquerda até hoje é contra a religião, né? Mas por que eles fizeram isso? Porque a religião católica e protestante, além de fazerem guerras, eles matavam cidadãos aos montes, como essas histórias que eu estou contando para vocês. Uma irmã que foi enterrada viva, e aquilo, assim, para os cidadãos era assim, algo horrível.
Não? Muitos filósofos, pensadores escreveram pedindo tolerância da Igreja Católica. Homens, né, que se diziam até ateus, mas e pedindo tolerância. Mas, por exemplo, tem alguns países, como a Suíça de Zwinglio, ela é uma das últimas, que eu me lembro, é a penúltima a acabar com a perseguição. Foi só em 1830. E a Espanha, que na minha memória é a última, próximo de 1840. Então, o fim da Era de Sardes, as perseguições vão terminando aos poucos, tá ok? E o número 3.6.1.2, que eu coloco, a razão pela qual mais cristãos morreram. E a razão é o batismo de recém-nascido. Tá bom? No livro eu comento aí que desde os dias de Agostinho até o surgimento dos Estados Unidos, a proclamação da sua independência e a Revolução Francesa, a doutrina do batismo infantil era a razão pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana e os reformados mais mataram. Tá bom? Porque havia um decreto papal lá do ano 413. A partir disso, as igrejas anabatistas, e aí todas em geral, vão começar a sofrer perseguição por conta do ateísmo, do comunismo. Então, mas a perseguição das igrejas, chamada perseguições eclesiais, essas se encerraram.